Olá, alunos, Bem-vindos novamente. Estamos aqui agora dando continuidade, às aulas de Zoologia dos Invertebrados 1. E esse segundo tópico, que o primeiro foi aula sobre nomenclatura, classificação zoológica, e história evolutiva, esse segundo vai tratar de um grupo que é o reino protista, um dos táxons importantes na história evolutiva dos invertebrados. Por quê? Porque esse reino, esse grupo, é o grupo mais próximo evolutivamente na cladística dos organismos do grupo metazoário ou do reino Animalia, do grupo dos animais. Então, se vocês observarem aqui, eu representei uma cladística mostrando que um ancestral comum a esses dois animais sofreu uma divisão e evoluiu para o grupo dos protozoários. Proto significa primeiro, zoo é animal. Então são os primeiros animais, entre aspas, porque hoje eles não são classificados como animais, que existiram ao longo do tempo e que hoje existe uma diversidade atualmente. E o outro ancestral que se bifurcou evoluiu evolutivamente e deu origem aos metazoários, ou os realmente classificados como animais atualmente. Então, como podemos ver no slide, esse reino protista que foi classificado, ele representa organismos que têm as seguintes características. Observem lá, organismos unicelulares, também pode ser classificado com organismos multicelulares, mas é com aquela classificação antiga em que o grupo protista abarcava tanto as algas como os protozoários. A classificação de Cavalier-Smith separou esses dois grupos e ela classifica os protistas no grupo cromista. Então nós vamos ter 7 reinos. Então esses seres multicelulares não abarcariam. A maioria dos livros antigos ainda traz essa classificação com algas pertencentes ao grupo dos protozoários. Todos eles têm a característica de ser eucarionte, ou de ter um núcleo com o seu DNA guardado ali dentro. Além dessa característica, nós temos também que todos eles são heterotrófos. O que significa ser heterotróficos? Organismos que se alimentam de outros organismos, que não são capazes de produzir seu próprio alimento ou sua própria energia. E a digestão deles acontece dentro da própria célula. Eles são organismos, principalmente os protozoários, são unicelulares, ou seja, tem uma célula só. Se ele tem uma célula só, ele não tem como se organizar em tecido, fazer um sistema para ocorrer a digestão fora. A digestão ocorre lá dentro, principalmente pela organela chamada lisossomos. Vai existir organismos nessa vasta diversidade de protozoários que vão ter uma vida chamada de vida livre, ou seja, uma vida independente de outro ser, podendo se alimentar de outros, vagar pelo ambiente que eles se localizam. E outros vão ser chamados de parasitas, que vão ter que viver dentro de um hospedeiro ou junto de um hospedeiro para manter sua alimentação, sua reprodução e seu modo de vida. Bom, esses protozoários, que são seres unicelulares microscópicos, que nós não conseguimos vê-los a olho nu, eles são classificados de acordo com o seu modo de locomoção, ou seja, sua forma de se locomover como célula. Eles podem ser classificados no primeiro grupo, que nós chamamos de rizoides ou sarcodímeos, que se locomovem através de pseudópodes. O que seriam esses pseudópodes? São falsos pés. Esses falsos pés são projeções do citoplasma desse organismo. Então nós temos um organismo que é uma célula, uma única, com um núcleo, e se ela quer se movimentar para esse lado, ela vai emitir um pseudópode, um falso pé, que é projetar o citoplasma nessa direção, até que toda ela venha para essa direção. Esses organismos se locomovem lentamente. O segundo grupo vai ser o grupo chamado de flagelada ou mastigófora. São grupos que mantêm aqui, como representante de célula, uma estrutura chamada flagelo, que é um prolongamento capaz de se movimentar
como o espermatozoide humano. É uma célula única que tem flagelo, né? O protozoário flagelado vai ter essa estrutura de flagelo, que ele vai poder bater e se locomover em determinada direção. Ele pode ter um, pode ter vários, né? O organismo ciliado, a estrutura que ele desenvolveu evolutiva para se locomover foram cílios. Cílios são pequenas projeções na membrana que lembram mesmo os cílios do nosso olho, que ao se movimentar em uma direção sem sentido, fazem o animal se locomover no meio ambiente. Também temos um grupo chamado esporozoários, que vem de esporo, que não tem modo de locomoção. Esse, não tendo modo de locomoção, ele fica disperso de acordo com o ambiente que ele está. Ele não tem como ele decidir a direção que ele vai. Não tem organela locomotora. O primeiro grupo está sendo exemplificado ali como o grupo dos rizoides ou sarcodíneos, né? É o grupo que vai emitir pseudópodes. Ali nós temos na imagem uma ameba emitindo vários pseudópodes para se movimentar, para se alimentar. Você pode ver que as características dela, né, tem uma nutrição por fagocitose, ela tem digestão do tipo intracelular, existem espécies de vida livre ou amebas parasitas, né? Elas vão possuir vacúolos pulsáteis ou contráteis, que vão ajudar no controle osmótico da célula, porque vai entrar muita água dentro da célula, ela tem que expulsar essa água. A reprodução dela vai ser por divisão binária, porque ela é uma única célula, então quando ela for reproduzir, a reprodução é do tipo assexuada, por divisão binária, tá? E o nome comum para esses organismos são amebas, organismos lentos que emitem pseudópodes e que são protozoários, tá? Temos a espécie Entamoeba stolite, que é uma espécie parasita, e a espécie Amoeba proteus, que é uma espécie de vida livre. Então, dentre esse grupo de organismos, há aqueles de vida livre e há aqueles que podem parasitar hospedeiros, causando, né, mal a eles. Aqui eu trouxe uma imagem, né, representando uma alimentação por pseudópode. Aquilo lá é uma ameba que está se aproximando de uma alga microscópica. A ameba quer se alimentar dos nutrientes da alga, então ela emite um pseudópode, né, fagocita ele, joga para dentro da sua célula e lá os lisossomos fazem a digestão celular para que ela se nutra desse mesmo organismo. Outros grupos pertencentes a esse organismo que tem como meio de locomoção pseudópodes são os chamados foraminíferos, radiolários e heliozoários. São protozoários microscópicos que, além de emitir pseudópodes, produzem uma carapaça parecida com a carapaça dos moluscos, que pode ser de sílica ou de carbonato de cálcio. Esses são protozoários antigos, que muitas vezes encontram-se fósseis deles, né, incrustados em rochas, que hoje são usados para fabricação principalmente de fósseis de sílica, de pasta de dente e ceras abrasivas, né? Então são animais que se encontram, né, no ambiente com essa característica. O segundo grupo que eu falei, que eram os flagelados e mastigófora, são grupos com locomoção por flagelos. Eles podem apresentar vida mutualística, ou seja, vida dentro de um hospedeiro, trazendo benefício para ambos, ou vida parasítica, dentro do hospedeiro, causando prejuízo para esse hospedeiro, tá? Eles também fazem sua digestão intracelular, sua reprodução também é assexuada por divisão binária, e a gente tem vários exemplos, como tricomonas, que é mutualístico, né? As triconinfas, que é mutualístico, Trypanosoma cruzi, que é parasita, Giardia lambia, que é parasita, a Leishmania, que é parasita. Então são vários organismos parasitas, mas também temos os organismos, né, que são de vida livre. Aqui eu tenho a imagem desses organismos e os seus flagelos. O primeiro lá é a Giardia. A Giardia, ela vai apresentar diversos flagelos e ela tem dois núcleos separados, que
aparentam, né, olhos de coruja, esses núcleos. E esses flagelos são distribuídos, né, ao longo da sua célula ou do seu citoplasma. O tricomonas é esse ao lado, ele também apresenta os flagelos numa região terminal e ele apresenta diversos flagelos. A triconinfa, que é um protozoário do tipo mutualístico, apresenta diversos flagelos paralelos ao longo do seu corpo. A espironinfa também apresenta esse tipo de flagelo e é outra espécie também, pode ser mutualística. No mutualismo, nós vamos ter um exemplo clássico, que é o exemplo do cupim. Os animais não têm capacidade de digerir a proteína chamada celulose. Essa proteína é uma proteína da parede celular de todos os vegetais. Ela não é passível de digestão de nenhum animal. Mas então como o cupim se alimenta de capim, né, de grama ou de madeira? O cupim tem associação em seu intestino. Se a gente pegar lá o sistema digestório do cupim e você for observar lá no intestino dele, apresenta esse protozoário, né? A triconinfa. A triconinfa mora lá dentro do intestino do cupim. E quando ele se alimenta de celulose, quem digere a celulose é a triconinfa. Em troca dessa digestão, o cupim dá para ela alimento e proteção. E em troca ela dá a glicose que vem da celulose, que é o açúcar que o cupim vai absorver. Então há o mutualismo acontecendo nesse protozoário. Outro grupo de protozoário é o grupo que tem os protistas mais complexos, que é o grupo dos ciliados. Os ciliados desenvolveram cílios como meio de locomoção. Esses cílios batem o tempo todo em uma determinada direção. Entre eles, nós temos o exemplo do paramécio. O paramécio é um dos protozoários mais complexos, porque ele tem sua célula bem organizada, com um sulco que a gente vai chamar de boca primitiva, um sulco oral, onde o alimento é direcionado para essa região. Ele também tem dois tipos de núcleo, ele tem vacúolos contráteis e pulsáteis, ele tem um local certo do corpo da célula dele para fazer exocitose, para liberar substâncias. Então ele é um micro-organismo bem, né, complexo em comparação com os outros. E o último grupo que nós vamos estudar é o esporozoário. O esporozoário não apresenta qualquer tipo, né, de sistema de locomoção. Todos eles são parasitas obrigatórios, né? Por não apresentar nenhum tipo de locomoção, eles têm que viver num hospedeiro, porque aí o alimento está ali. Então é muito mais fácil para eles se alimentar. Então, dessa forma, esses organismos, eles vão ter que ser parasitas, né? Porque ele não vai ter como deslocar até o seu alimento. Os mais comuns são os do gênero Plasmodium, que causa uma doença chamada malária. E também a gente vai ter o gênero Toxoplasma, que vai causar outro tipo de patologia chamada toxoplasmose. Mas existem diversos. Ali é uma imagem representando um esporozoário. Bom, como esses animais podem se reproduzir? Existem dois tipos de reprodução. O primeiro já falado, que é a reprodução assexuada, por fissão binária, ou mitose, né? O organismo vai duplicar seu DNA e fazer um novo ser a partir dali. E também há como eles reproduzirem sexuadamente, de maneira conjugada, ou seja, a conjugação. Isso vai acontecer com os paramércios. Os paramércios têm dois núcleos, eles são os mais complexos, então ele pode duplicar esses núcleos e fazer a troca com outro paramércio, fazendo com que o material genético deles seja trocado e ocorra uma reprodução do tipo sexuada, que é aquela que sempre há troca de material genético e mistura no novo ser. Bom, esses organismos, quando eles são parasitas, a maioria deles são de vida livre, os protozoários. São até bioindicadores, tá? Não causam mal, principalmente nós seres humanos. Mas existem algumas espécies que são parasitas e causam algumas doenças que causam mal e trazem mal para a humanidade. Dentre eles, eu selecionei as principais, né? Vamos ter a doença de Chagas, causada por um protozoário,
a doença do sono, a malária, a toxoplasmose, a leishmaniose, a giardíase e a amebíase. Então, todas essas doenças que eu citei agora, todas elas têm como agente causador um protozoário, ou seja, um micro-organismo que gera, né, os sintomas e todo o malefício que cada doença dessa pode causar no organismo hospedeiro. Algumas delas vão ter vetores, ou seja, o transmissor de tal doença para um novo organismo. Outras não, são de contato direto com o agente causador. Tá? Então aqui eu finalizo o grupo do reino protista, tá? Com um resumão sobre esse tipo de organismo.